Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de eletricidade básica e como prometido na aula anterior, nessa aqui a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao primeiro, vamos dizer assim, contato com a eletricidade básica. E para você que quer treinar e tudo, pausa o vídeo, tenta responder e depois a gente faz a correção, beleza? Então vamos lá. Primeira, a corrente elétrica contínua é aquela que, bom, a gente estudou até agora que a corrente elétrica contínua é aquela que não sofre variação no sentido e no valor. A gente vai estudar mais para o final da disciplina a parte de corrente alternada, que aí sim ela muda de direção e sentido, valor aí no decorrer do seu ciclo. Mas na contínua é sempre do menos para o mais, lembrar lá do nosso sentido real e no sentido convencional. Porém, é um valor contínuo, ele não altera. 2. A finalidade da ligação massa encontrada nos sistemas elétricos do avião é: a gente viu que a estrutura do avião ela pode ser de diferentes materiais, diferentes sinuetas, e isso acumula eletricidade estática em pontos diferentes da aeronave, de tal passo que isso precisa ser corrigido para evitar a descarga dessa eletricidade estática e acabar gerando algum tipo de problema na aeronave, como ruídos na comunicação, equipamentos danificados, entre outros. Então, a finalidade do fio massa é proporcionar caminhos de retorno da corrente. A finalidade no interruptor. Isso aqui a gente não precisa nem falar, né, pessoal? O interruptor, ele liga ou desliga o fluxo da corrente em um circuito. Liga ou desliga um equipamento. 4. A força responsável pelo movimento dos elétrons através de um condutor é chamada de força eletromotriz, ou seja, a força elétrica que gera o movimento. A propriedade de um condutor de eletricidade que limita ou restringe o fluxo da corrente elétrica denomina-se resistência. Todo movimento vai ter uma ação contrária a ele, uma dificuldade a esse movimento. E no caso de um condutor, é a resistência. Mesmo um fio de cobre que conduz muito bem a corrente elétrica, a gente vai ter a presença de resistência. Ampere é definido como: ampere é a nossa unidade de medida no sistema internacional para corrente. Mas vale lembrar que a corrente é o deslocamento de elétrons, né, o fluxo ordenado de elétrons em um condutor. Agora, o elétron ele é uma carga elétrica. Então, essa unidade ela é mensurada em carga elétrica por segundo. E qual que é a quantidade, a unidade para a quantidade de energia de carga elétrica? Coulomb. Então, nós temos que ampere pode ser definido como a quantidade de Coulomb por segundo. A ponte entre os componentes abaixo, aquele utilizado para variar a quantidade de corrente que flui num circuito. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse camarada aí, mas a gente está falando do reostato, que nada mais é que uma nossa resistência, né, variável. A gente escuta muito falar sobre reostato quando a gente tem algum freezer, uma geladeira, alguma coisa assim. O reostato ele é uma resistência que ela pode variar o seu valor e geralmente ela é colocada em série no circuito. Por isso que ela vai fazer uma alteração na corrente com a carga, ou seja, vai fazer uma variação na corrente da carga do circuito. Esse conceito de carga mais para frente fica um pouquinho mais claro. As unidades empregadas para medir resistência, tensão e corrente são respectivamente. Vamos lá, pessoal, vou até colocar uma caneta aqui. Essa apostila, ela é traduzida diretamente de um material um pouco mais datado, vamos dizer assim. Então, se você fizer um curso técnico aí e você falar voltagem, amperagem, provavelmente você vai tomar uma chamadinha aí. Por quê? Não existe, pessoal. Quando a gente fala de voltagem, é tensão. Pô, professor, mas por que que no slide está assim? Porque o slide eu fiz em cima da apostila da ANAC. E como vai aparecer na prova de vocês, desse modo, tá aqui. Porém, vocês vão ver eu sempre falando de tensão e corrente. Nada de amperagem ou voltagem, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que as unidades de medida são ohm, volt e ampere, respectivamente aí.
Dentre as alternativas abaixo, aquela que define a corrente elétrica é, bom, fluxo de elétrons de um ponto negativo para o positivo. Mas lembre-se, quem que se movimenta ali nesse circuito? São os elétrons, porque os elétrons eles estão mais afastados do núcleo em uma região que a gente chama de eletrosfera. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Não se movimentam para transporte de carga, beleza? Para o nosso nível de entendimento, é isso que a gente precisa saber. Com isso, a gente passa rapidinho aí pelos exercícios da aula 1 e entra propriamente dito no assunto da nossa aula 2. Aí sim, a gente vai começar a correlacionar estes itens, né? Tensão, corrente, resistência. A partir desse conceito, a gente vai conseguir executar aí boa parte das questões que nós temos numa prova da ANAC. Então, as experiências aí por esse garotaço, o George Simon On, mostraram que o fluxo da corrente em um circuito elétrico ele vai variar relativo à tensão aplicada no circuito. Então, ele correlacionou resistência, corrente e tensão para a famosa primeira lei de Ohm. Pessoal, essa questão aqui vocês têm que decorar. Eu vou passar 2 ou 3 jeitos aqui para você decorar essa fórmula. Você precisa saber. Então, vamos lá. Quando a gente fala de primeira lei de Ohm, você pode ter a fórmula do Venn-Arrhy, onde V é igual a R vezes I. Você pode ter a fórmula do Uri, que é U igual a R vezes I. Ou você pode ter a fórmula do Eri. Pô, professor, mas que monte de salada de letra é essa que você está fazendo aí? Galera, é só um jeito diferente de chamar atenção, tá? A tensão, ela pode ser, vamos colocar numa palavra bem simples, nomeada por diferentes letras. A mais comum é V e U, mas algumas referências também colocam E. É a mesma coisa. A fórmula em si que é o importante. Você tem que saber que tensão é igual à multiplicação da resistência pela corrente. Você precisa saber isso, beleza? Decora. Pô, professor, tenho medo de na hora da prova eu esquecer isso. Cara, pega uma folha de rascunho se você tiver acesso, anota em algum canto ali para você saber isso aí. Decora essa fórmula para não esquecer no decorrer da prova. Primeira coisa, sentou para fazer a prova, vem a rir, beleza? E ela tem as suas variações, então a gente não vai ficar muito na matemática da coisa, embora eu sei que às vezes aparece essa dificuldade, mas se eu quero a corrente, eu tenho que isolar ela. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Aí a fórmula vira essa outra aqui. Ah, eu quero só a resistência. Beleza, então eu posso mudar para essa fórmula aqui. Pô, professor, ainda assim eu tenho dificuldade. Vamos lá. Caso você ainda tenha dificuldade, eu vou passar aqui a pirâmide da primeira lei de Ohm. Como que funciona essa bagaça? Vamos lá, eu tenho a fórmula aqui, V, R e I. Vou tampar o V aqui, beleza? Tampei o V. O que que me sobra? O R e o I na mesma linha. Se estão na mesma linha, eles estão multiplicando. Então, se eu quero V, eu tenho que multiplicar R vezes I. Ah, mas não é o V que eu quero. Eu quero o R. Beleza? Então, vamos apagar o R aqui da nossa pirâmide. O V está lá em cima e o I está aqui embaixo. Eles estão em linhas diferentes, então é V dividido por I. A mesma coisa se fosse I. Eu teria V dividido por R. Beleza, galera? Sem mistério. E a gente pode ainda ter umas outras fórmulas que vão ser úteis para a gente. A outra é a fórmula da potência. A potência é a energia dissipada por um circuito. Ela pode ser escrita por V vezes I. Essa fórmula aqui, ela está correlacionando esses dois conceitos. Mas vocês concordam que se eu substituir o V não é R vezes I? Então eu teria R vezes I vezes I. Só que o que acontece? Eu teria R vezes I ao quadrado. Às vezes um circuito vai te dar ali a resistência e a corrente. Eu posso pegar e calcular a tensão para depois jogar nessa fórmula? Pode,
mas você pode se sentir confiante, jogar direto nessa fórmula aqui. A potência ela é tida em watts, conforme a gente já falou lá atrás. Aqui mais um slide falando as nossas unidades no Sistema Internacional de Medidas, não vou perder muito tempo aqui. E aqui a gente tem um primeiro exemplo, entre 1 milhão de aspas, prático de como isso aqui funciona. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com um circuitinho desse. Desenha. Ah, mas vai ficar igual. Beleza, mas você tem que raciocinar, você tem que imaginar o caminho aqui. Então eu tenho aqui 24 volts. Eu sei que volts é a minha unidade de tensão, mas vamos por partes. Primeiro passo que você vai fazer. Escreve, garotaço. Escreve a fórmula. V é igual a R vezes I. Beleza. Eu tenho a tensão da fonte, então eu tenho o V, que é 24. O R, qual que é o R aqui? É em ohm, então eu tenho 3 ohm. Eu não sei a corrente, é o que eu quero descobrir. Então eu sei que a corrente vai ser igual a quem está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, nós temos 8. 8 o quê? 8 ampere. Beleza, eu achei a corrente do circuito. Mas e a potência? Aí a gente vai para o nosso segundo passo. P é igual a V vezes I. Qual que é a potência? É o que eu quero. Qual é a tensão da fonte? 24. Qual que é a minha corrente? A corrente eu acabei de calcular, certo? Se eu acabei de calcular a corrente, é só pegar o resultado anterior e jogar aqui, vezes 8. Então, eu tenho que a minha potência é igual a 192 watts. Beleza? Então, vamos lá. Importante saber que em um circuito elétrico nós vamos ter diferentes associações. Lembra lá da primeira aula que a gente fala ali um pouquinho sobre associação de baterias e enfim? Aqui a gente precisa trazer um pouquinho daquele conceito. Vamos imaginar, igual está aqui na figura, um circuito em série. O que acontece? Adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Lembra o convencional? Do mais para o menos. A corrente vai sair aqui da minha bateria, vai percorrer esse filamento, chega na minha resistência R1. Ela vai passar pela resistência R1. A totalidade dela vai passar. Ela segue o caminho, não tem uma segunda via, não tem nenhum outro caminho para percorrer. Então, ela vai seguir até o nosso resistor 2 aqui no exemplo. E depois volta para a minha bateria. A corrente ela não vai fazer caminhos malucos, de tipo, uma parte vai para cima, outra para baixo, num circuito como esse aqui na imagem, tá, pessoal? Ela vai seguir um caminho só. Se a corrente que passa neles é a mesma, então eu sei que a corrente total do circuito é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2. Então a gente tem aqui um circuito em série. Qual a característica? A corrente é igual para todos os componentes. Porém, se a corrente é igual, uma coisa vai variar. Que coisa é essa? A tensão. Então eu posso dizer que aqui nesse caso do exemplo, a tensão da bateria E é igual à soma da tensão que fica no R1 e a tensão que fica no R2, como se fosse um pedágio, beleza? E o que acontece? Qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é V igual a R vezes I, na primeira lei de Ohm, correto? Só que a gente não vai trabalhar no mundo mágico onde tudo só tem uma resistência. Nós precisamos de resistências diferentes. Então, o que acontece? Quando você tem resistências em série, você tem que calcular o que a gente chama de resistência equivalente. E como você calcula? É a mais simples de todas. Basta somar as resistências que estão no circuito. Então, igual temos aqui no exemplo, nós temos resistor 1 de 100 ohm, em série com resistor 2 também de 100 ohm. Isso nos gera um terceiro resistor de 200 ohm. Então,
Simples assim. Aqui, ó, vamos fazer esse exemplo para a gente ter uma noção melhor. Primeiro passo de tudo. Escreve as fórmulas. V é igual a R vezes I. P é igual a V vezes I. Que é a resistência equivalente. É o que eu quero. Professor, mas nem sei se vai pedir a potência. Escreve, garotaço. Vamos lá. Qual que é a tensão do meu circuito? A tensão do meu circuito é 10. Qual que é a resistência? Eu não sei ainda. E qual que é a minha corrente? Eu também não sei. Eu tenho os valores de resistência aqui? Tenho. Então eu preciso fazer quem agora? A resistência equivalente. Então vamos lá. Resistência equivalente. O circuito está em série? Tá, porque ó, a corrente sai, passa pelo R1, passa pelo R2, passa pelo R3 e retorna. Ela não tem um outro caminho mágico para seguir. Então eu tenho que a minha resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Beleza? Então eu tenho que a minha resistência equivalente é 100 mais 500 mais 400, que é de incríveis 1000 ohm. Ou em notação, se você tem dificuldade com isso, corre atrás porque isso aqui é importante. 1 kΩ. Agora eu pego esse valor e substituo lá no passo 1. Eu tenho 10, que é igual a 1000 vezes I. Então eu tenho que a minha corrente é nada mais, nada menos do que 10 dividido por 1000. 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,01 ampere. Mas atentem que isso aqui não vai ficar assim numa questão de prova, tá? Muito provavelmente isso vai aparecer em notação científica, que daria para a gente incríveis 10 miliampere. Galera, se vocês sentem dificuldade em exercícios como esse, essa questão de notação científica, coloca nos comentários aí que eu faço uma aula só explicando esse tipo de situação para ficar uma aula um pouquinho mais dinâmica. E eu ainda peço aqui no circuito, redesenhe o mesmo. Nesse circuito aqui, pô, tá badaras, tá facinho. Eu tenho 3 resistências e elas viram uma só. Mas quando você tiver circuitos maiores, que a gente vai ver mais para frente, que mistura um pouquinho de série com um pouquinho de paralelo, aí a parada fica um pouquinho mais complicada, justamente porque aí fica mais difícil de se encontrar no circuito. Beleza? Então, aqui é a resolução, para quem quiser ver aí depois com calma, pausando o vídeo. E aqui, basicamente, um circuito igual que a gente acabou de ver. Então, nós temos aqui um circuito ao lado, onde nós temos 800, 200 e 200. Eu vou, vamos dizer assim, né, dar um tempo para vocês, pausa esse vídeo, usando ali o anterior, tenta fazer esse exercício para resolver essa questão. Aqui está a nossa resolução, bem simples, tá? Então, nós temos aqui basicamente a mesma corrente, visto que a tensão aqui é um pouquinho maior, então fica elas por elas, é um exemplo bem básico mesmo. E outro tipo de circuito que nós temos é o chamado circuito em paralelo. O circuito em paralelo, ele já vai ter outra característica. A característica dele já não é mais de manter a corrente, mas de ter a tensão igual para todos os componentes do circuito. Dessa forma, eu digo que a tensão da minha pilha, no caso dessa imagem, é a mesma em R1 que a mesma em R2. Mas por que a corrente se divide? Porque a corrente sai lá da minha bateria, sentido convencional novamente, e encontra aqui ó, uma bifurcação. Nessa bifurcação, parte da corrente vai ir para R1 e parte da corrente vai ir para R2, de acordo com as resistências ali. Vocês têm que pensar que a corrente é preguiçosa. O que acontece? Se ela encontra um caminho com menor resistência, mais corrente passa por lá. Então, você precisa ter isso em mente.
E se a resistência aqui é diferente, as correntes serão diferentes. Beleza? E isso é dito pela primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, que significa o seguinte: a corrente que entra aqui no ponto A, ela tem que ser igual à corrente que sai aqui no ponto B. Então, elas vão se encontrar novamente aqui. E aí, volta a ser o valor completo. A gente consegue resolver exercícios assim pela lei de Kirchhoff, mas para o nosso nível aqui, o que a gente está precisando, que eu foco a prova da ANAC, a gente não precisa quebrar muita cabeça com isso, beleza? Só que aí que entra a grande diferença, além desses pormenores, né? Quando a gente tem um circuito em paralelo, o que acontece, galera? O circuito em paralelo, se você pegar 99 aí das referências, ele vai te dar isso aqui, ó, que a resistência equivalente desse circuito é 1 dividido por resistência equivalente dividido igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 e pararará e vai embora. Qual que é o, vamos dizer assim, o problema? Você pode fazer assim? Pode. Mas não que eu seja o rei da razão, eu percebo que a galera tem muita dificuldade com esse tipo de associação. Maioria. Então, tá na dúvida? Faz em pares. Ou seja, faz aqui, ó, guarda essa formulinha que você já consegue resolver os exercícios. R1 vezes R2, R1 mais R2. Essa aqui é a nossa fórmula da resistência equivalente. E redesenha o circuito, igual está na imagem aqui. Aqui nós temos um exemplo justamente desse tipo de associação. Nós temos 3 resistências, ok? Uma de 10 ohm, outra de 40 e outra de 8. E elas estão em paralelo. Por estarem em paralelo, eu posso escolher. Vamos fazer aqui, ó, começando da esquerda para a direita nesse exemplo. R1 com R2. Ah, professor, podia começar com R2 e R3? Podia, mas por facilidade de já ter aqui na nossa apresentação, vai R1 e R2. Então, qual que vai ser a minha resistência A? Perceba que eu estou redesenhando ela aqui, ó. Substituir aquelas duas que eu fiz por uma só. R1 vezes R2 por R1 mais R2 me dá uma resistência A de 8 ohm. E depois a resistência equivalente, RA vezes R3 dividido por RA mais R3. Galera, fiquem atentos que eu vou passar uma dica para vocês aqui agora. Quando você tem resistências igual aqui, iguais, estão vendo que o valor é 8 ohm nas duas? Você pode aplicar esse bizu aqui, ó. Pega o bizu. É isso aqui, ó. A minha resistência equivalente, ela é igual a... Qual que é o valor de uma dessas resistências? 8. Quantas vezes ela se repete? 2. Eu tenho a resistência equivalente já de cara. Perceba que dá o mesmo valor aqui, ó. 4 ohm. Beleza? Ah, e se eu tivesse 10 em paralelo, as 10 são iguais. Bastava pegar o valor de uma delas e dividir por 10. Beleza? Então, vamos lá. Como vocês já estão acostumados, faz aí esse exercício pra gente. Pode usar o bizu ou não e depois ver se você acertou. Perceba que aqui novamente eu estou indo da esquerda para a direita. Então, nós temos R1 com R2. Tá vendo? Estou fazendo por pares. Ó. Fiz primeiro esses dois, resolvi, vai virar uma resistência só. E depois eu faço esse par aqui, que vai virar uma resistência só. Beleza? E quando a gente tem a união dos dois mundos aí, que é o tipo de circuito série e paralelo? Bom, pessoal, a aula aqui já está com quase 25 minutos. Para não ficar muito maçante, isso aqui fica para a próxima aula. Beleza? Muito obrigado. Deixa aí o seu like. Se gostou do vídeo, compartilha. Se inscreve aí no canal e até a próxima. Valeu!